E uma das coisas que eu tive, até falei lá em cima, está lá em 1 Pedro. No capítulo 5, eu fiquei tendencioso a ministrar sobre o Espírito Santo de Deus, mas ainda estamos ministrando debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Quando nós cantamos Espírito, Espírito, a gente entende que a obra do Espírito Santo é aquela que aviva nosso coração e ela traz unidade no meio da igreja e revelação e ciência das revelações. Somos atraídos por uma linguagem. E quando há mover do Espírito Santo não há divisão, mas há uma unidade de revelação. Mas eu falei assim, não, vou continuar naquilo que a gente estava... No capítulo 5 de 1 Pedro, fala assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o quê? Para que Ele o quê? Vocês estão aí, gente? Eu estou perguntando para vocês. Para que Ele o quê? Vos exalte. Sem a humilhação não há exaltação. Entenda uma coisa, a humilhação aqui não é um ser desprezível que não sabe o seu valor, mas que sabe depender dos céus em todo o tempo e não traz para si uma glória que não é dele, em sua. Mas a gente fica achando que a exaltação é vir aqui e colocar você como eu estou aqui, né, numa posição de destaque onde todos me olhem e eu sou exaltado. Não. Quando eu me humilho, a exaltação é a presença que me habita. Eu só sou exaltado porque Ele me habita, não porque o meu nome é glorificado. Eu sou exaltado porque na humilhação, Deus vem e me habita. Ele tem comunhão com aqueles que são humildes. Ele tem comunhão com aqueles que se colocam diante dEle falando, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. O arrogante vive a sua vida desatrelada de Deus. Por isso que ele fala que ele não tem comunhão com o soberbo. Ele não tem intimidade com o soberbo. O soberbo desprezou a Deus. E despreza a Deus para viver a sua própria vida. Posso continuar? Vocês ainda estão me amando depois dessa? Mas ele está falando sobre a exaltação. E a gente acha que a exaltação é um nome acima de todo mundo, para todo mundo dizer, oh. A exaltação é a habitação dele. A exaltação é ter a sua graça sobre nós, porque ele resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça, o seu favor. Quantos que glorificam pela graça de Deus sobre a sua vida? Pela graça de Deus, você sabe o que é graça? É favor de Deus todo dia sobre a sua vida. Não éramos dignos de nada, mas a sua graça nos alcança. É ter a graça de Deus, é a presença de Deus, a intimidade com Deus. Ele fala que ele resiste, e ele continua: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. O que ele diz agora aí? No versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele... Há crente aqui que pode glorificar a Deus porque você crê nessa palavra. Será que há um filho de Deus que pode celebrar com toda a força do seu ser, dizendo, obrigado Senhor, porque nós cremos no teu cuidado. Ele traz-nos uma instrução, e eu estava falando com os pastores, com os líderes,
Por que que dentro de um conceito de humildade, ele trabalha a ansiedade? Há várias coisas que nós precisamos saber da ansiedade. E hoje, uma das coisas que mais acometem a sociedade é a ansiedade. E no nível além do que estava sendo ensinado aqui. Mas o que ele está ensinando aqui é que a ansiedade é angústia, é incerteza aflitiva, é desejo ardente e sofrimento sem propósito. A gente fala que a ansiedade é excesso, né, do medo do futuro. A gente fala sobre várias coisas. Mas a gente precisa entender muitas coisas, e a gente vai continuar lendo o texto. E ele continua falando, porque ele tem cuidado de vós. Estejam o quê? Continua lendo aí. Sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso, anda ao vosso, procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A grande questão é que a ansiedade é a angústia, e a angústia é a ansiedade com opressão. O que é isso, pastor? Opressão é força, já falei isso uma vez para vocês aqui, já tem bastante tempo, muitos de vocês não ouviram. A ansiedade é uma angústia, a angústia é a ansiedade com opressão. O que é opressão, pastor? É força de fora para dentro que influencia comportamento. Mas por que você está falando isso? Porque dentro do conceito de humildade, eu aprendo, e comecei a fazer um paralelo sobre humildade e ansiedade. Eu comecei a fazer uma reflexão, o que é humilde? E a gente leu lá, que humilde é não ser sábio, em Romanos 12, aos nossos próprios olhos, é ter a capacidade de ser ensinável. Toda pessoa arrogante e soberba, ela nunca quer aprender, e ela sabe tudo, e tudo que você tenta ajudá-la, ela sabe tudo e ainda quer te ensinar de volta. Ela nunca entende as suas fraquezas, a sua debilidade, ela sempre olha para os outros, ela sempre tem preocupação com um cisco que está no olho do outro, mas não consegue ver a trave que está no dela. Posso continuar? É que vocês ficaram quietos. Deixa eu pregar sozinho, não? O que a opressão faz? A opressão, ela influencia meu comportamento. Eu não estou possesso. Mas eu deixo de depender dos céus para permitir que as minhas emoções governem as minhas decisões. Eu saio do estado de uma das coisas que a angústia e a ansiedade faz, é me tirar do estado de dependência de Deus, para viver a minha vida naquilo que eu acredito e naquilo que eu creio, independente do que Deus pensa de mim. Oi? Vocês ainda estão aí? Por isso que não convida, né? Vocês não depois, pastor, vem aqui, vá. Mas está tranquilo, né? Quando você faz opção, olha só, pela humildade, o que é a humildade? A humildade, eu continuo aprendendo dos céus. Eu reconheço que eu não sou maior e melhor do que ninguém. Aquilo que acontece, todas as coisas que eu tenho nesta vida não me alteram, não me tiram do lugar de posição de dependência dos céus. Porque quando eu estou na humildade, eu estou debaixo de uma dependência dos céus.
Quando eu estou em humildade, Ele me exalta, Ele me habita, Ele me direciona, a sua graça me alcança, a sua graça está comigo, a sua direção, sabedoria, revelação, me ajuda nas minhas decisões e nas minhas posturas. Mas quando eu inquieto e eu trago ansiedade sobre mim, sou tomado de uma angústia, onde eu saio da dependência de Deus para viver o meu governo pessoal. Você viu isso na Bíblia? Você viu algumas pessoas cometerem isso? E a gente é orientado aqui, a gente precisa entender que ele fala: fiquem firmes na fé. Quem foi o pai da fé? Oi? Vocês estão aí, gente? Eu fiz uma pergunta. Eu sei que vocês sabem. A gente fala que Abraão foi o pai da fé, amém? Em Gênesis 12, o Senhor aparece para ele e lança uma promessa. E eu falei: de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. Gênesis 15, o Senhor reaparece a ele para reafirmar a promessa. E ele está desacreditado e falando: Senhor, até hoje eu não vi filho nem terra. O herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. E aí Deus reafirma a sua promessa para ele, para trabalhar o seu coração. Faz um ato que lá no concílio, o Samuel Rezende, ele ministrou. E eu, se fosse ministrar, quando ele falou, eu estava com o Genival e falando sobre o texto, e o Samuel falou. Quando Gênesis 15, ele manda trazer as pombas, um animal, e cortar ali, e manda colocar as porções, e de repente, vai ficando negro ali. A Bíblia fala que de repente veio um fogo dos céus, um fogareiro fumegante, e passou entre as porções. Aquilo era uma aliança. Se você for e estudar, você sabe que o nível de aliança que existia naquela época, se eu e você fizéssemos uma aliança, nós cortávamos um animal e nós passávamos pelo meio, e nós estávamos dizendo: se nós falharmos uns com os outros, um com o outro, aquilo que foi feito ao animal será feito a mim. Deus dos céus, queridos, olha só, manda ele, reafirma a sua aliança com ele e a sua promessa, e ele manda um fogo, passa no meio das animais e falando: não deixarei de cumprir aquilo que eu te falei. Eu sou um Deus que cumpre e zelo pela minha palavra. Então, se você está debaixo de uma inquietação, eu quero ser profeta para você nesta noite. Escute, há uma promessa na sua vida. Não deixe de acreditar naquilo que ele falou para a sua vida. Não deixe de acreditar no que os céus e que a palavra fala. E a gente vê que há uma precipitação, uma inquietação na vida de Sara. E aí ela pega em Gênesis 15, em Gênesis 16, você vê uma inquietação de um casal de idosos, esperando uma promessa. Sabe por que é idoso? Porque ele queria falar: é eu que vou fazer. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque Deus vai chegar no limite que você vai ter que acreditar que só Ele pode fazer. E aí ela fala: vamos usar Sara como uma barriga aqui de aluguel, vamos fazer um filho nela. Agora eu pergunto para você: foi isso que Deus prometeu a Abraão? Foi isso que ele recebeu a palavra? Não. Então um dos perigos, e um dos maiores perigos, é nós sairmos da direção de Deus, das promessas de Deus,
para atitudes pessoais, onde Deus não mandou que nós fizéssemos. Oi, vocês estão aí? Quando você faz isso, quando você está aqui debaixo da decisão e da direção, você está sendo respaldado por Deus, e Ele vai cumprir o que falou. Quando você rejeita para viver a sua ansiedade, a sua inquietação, para viver o seu próprio governo, você está dizendo: eu não preciso da tua direção, eu preciso resolver o meu problema. O que aconteceu? Nasce Ismael, Ismael se torna um problema, mas Deus cumpre a sua palavra e abençoa Ismael, e até os dias de hoje nós estamos vendo Ismael querendo tomar Jerusalém e enviando bombas e pedras para Israel. Muitas vezes nós somos tentados a precipitarmos a nossa vida e sairmos do governo de Deus por uma inquietação pessoal e decisões que Deus não nos mandou tomar. Mas todos podem glorificar a Deus, porque Deus é Deus de misericórdia. E mesmo às vezes, tomando decisões erradas, Deus tem misericórdia de nós para nos ajudar e redirecionar a nossa vida e às vezes trazer um novo começo para nós. Mas a grande questão é a precipitação. Você sabe que é governar 38 anos sem a presença de Deus por causa de uma precipitação? Quando Saul não aguarda e toma uma atitude errada, nós vemos que ele governa 2 anos debaixo da direção dos céus e 38 sem a presença. A ansiedade nos leva à precipitação. A ansiedade nos leva a sermos pessoas que não sabemos lidar com o tempo e aguardar as coisas para que elas estejam. E eu não estou falando para que você não tenha que fazer nada, amém, queridos? Que haja maturidade na sua mente. O que nós precisamos entender é não fazer aquilo que Deus não mandou né, a gente fazer. Aí vocês estão me fazendo entender. Mas a precipitação é algo que precisa ser cuidado. E como é que você trabalha isso? Como é que você trabalha essa inquietação? Filipenses 4, ele fala que eu sou treinado e aperfeiçoado, porque eu aprendo a orar, a clamar e abrir a minha boca e entrar diante dele com a oração e com a súplica, e o Deus da paz guardará a vossa mente e o vosso coração. Escute, há um Deus, se nós dependermos dele, se nós aprendermos a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e colocar a nossa vida diante dele, ele nos guardará. O Deus da paz guardará a minha mente e o meu coração. Há muitas inquietações e muitas há muita inquietação às vezes no nosso coração. Tem coisas claras, olha, tem coisas claras na Bíblia que a gente sabe que não precisa fazer e que não deve fazer, mas tem coisas que a Bíblia não nos dá uma direção. Vocês compreendem o que eu estou falando? E como eu vou viver então, pastor, pela inquietação? Eu quero casar. Qual o jovem que quer casar aqui? Para ninguém quer casar não, mas...
E com quem eu vou casar? O que eu vou fazer? Essas coisas a gente não tem escrito, mas a gente tem o discernimento e a paz que excede todo o entendimento para orar e entender e aprender a tomar decisões coerentes, equilibradas e maduras. Há muitas coisas que a gente precisa ter cuidado. Cuidado por quê? Porque nós precisamos ter entendimento que há um reino espiritual do mal que conspira todos os dias para destruir a sua vida e acabar com toda a sua existência. Você concorda comigo que a Bíblia nos orienta em mostrando um reino que ele não tem mais poder do que o poder de Deus? Ele não é maior do que o nosso Deus, mas existe um reino que está todos os dias querendo desvirtuar a sua vida do chamado, do propósito, da vocação. Deus trará direções para você, para guardar a sua vida, se você depender dos céus. Mas nós não podemos negligenciar, porque está escrito aqui. Ele fala que existe um inimigo das nossas almas, que quer dominar a sua mente. A luta no mundo espiritual é por sua mente. Há dois reinos conspirando todos os dias pela sua mente. O Deus está te dando a proposta: filho, vem para mim, eu cuido de você. Deixa eu cuidar de você, não precisa ficar ansioso. Eu vou cuidar de você todos os dias. Só que a gente fica inquieto. E aí começa a viver as nossas próprias decisões, abandonando Deus e desprezando o que Ele fala. Ele fala que Ele anda ao nosso derredor, procurando. E é isso que eu preciso entender. Não há poder das trevas que possa penetrar a autoridade do nome de Jesus, a graça, o favor de Deus. Não há autoridade do inferno que possa tocar um filho que se submete a Ele. Não há o poder do inferno que possa tocar aqueles que se sujeitam a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele está aí. E é o que ele está procurando? Que eu saia do estado de dependência de Deus para viver a minha própria vida, para viver a minha vida independente daquilo que Deus quer de mim. Eu rejeite todo o ensinamento e princípio para viver a minha própria verdade. Deus não tem compromisso com a sua verdade, Deus tem compromisso com a verdade dele. E a gente vê, e a gente precisa ter cuidado, porque ele tenta destruir e ele quer dominar a mente. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o teu. Vou repetir, guarde o teu. Por quê? Porque dele procede a fonte de vida. Ali engloba as suas decisões. Na inquietação ou na ansiedade eu paro de depender para tomar decisões pessoais. E nas minhas decisões pessoais eu rejeito o conselho de Deus, a prioridade de Deus, as verdades de Deus para viver a minha própria vida. E aí eu cedo espaço na minha mente para alcançar as mentiras do inferno. Enquanto eu posso viver as verdades de Deus na minha mente, eu posso trazer a verdade que me liberta todos os dias. E eu, quando levantar amanhã, você precisa decidir a quem você vai deixar governar a sua vida. Quem você vai deixar governar? E aí ele lança mentiras para destruir, matar, porque ele atinge o lugar das suas decisões.
É muito desafiador para nós trabalhar com essa inquietude. Quantos já ficaram inquietos na sua alma? Quantos tiveram problemas financeiros que mexeram com a sua estrutura? Oi? Nós, às vezes, na inquietação das nossas almas, nós perdemos a capacidade de crer. E a nossa fé se enfraquece. Mas o que ele está dizendo é que você pode resistir isso, ficando firme na fé. E eu falei uma outra vez que eu estive aqui, eu sempre repito falando sobre isso. A fé não é algo, não é comum, mas é algo que nós sabemos. Não é simplesmente um sentimento, mas é uma certeza que a palavra gera dentro de nós. Como é que você faz a fé crescer? Hein? Trazendo a palavra. A fé não diz isso? A fé vem por quê? Hein? A palavra, ela tem um poder, e essa palavra que Deus está liberando sobre nós é para animar o teu coração e fortalecer a tua alma, para revigorar a tua mente, e a tua mente não será destruída por inferno, praga nenhuma, peste nenhuma, palavra maldita. Em nome de Jesus, há um Deus que cuida de nós. Recebe a palavra no teu espírito, você que está debaixo de uma inquietação e de um problema, em nome de Jesus, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que cuida de nós todos os dias. E Ele nos ensina isso no Sermão do Monte. Ele está dizendo assim: vocês, cabeção. Essa é a minha tradução, né? Como o Luciano Subirá às vezes fala, né? Essa é a tradução. A do cabeção fui eu que botei aí, mas perdoa seu amigo, tá bom? É só para você rir, mas eu não sou engraçado, não adianta. Ele diz: eu cuido dos lírios dos campos, eu cuido das aves dos céus. Ei, tem filho de Deus aqui? Você crê no cuidado de Deus? Você crê que Deus cuida de você? Ele está dizendo: rapaz, se eu cuido do lírio, eu visto ele como nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu. Eu cuido das aves dos céus. Você já parou para pensar quantas aves dos céus existem? Agora a gente não vê mais pardal, né? Antigamente era pardal, sumiu os pardais, eu não sei o que houve. Mas ele está dizendo: de todos eles, nenhum deles fica sem o cuidado, provisão. Eu não vou cuidar de você. Aprenda uma coisa, para de inverter, porque um dos perigos da ansiedade é a inversão de valores. Repita comigo: inversão de valores. Eu fico tão inquieto que eu começo a procurar alguma coisa para fazer, para me resolver. Não estou dizendo que você não possa, debaixo da direção de Deus, amém, queridos? Mas eu estou falando que por muitas vezes as pessoas ficam inquietas, recorrem a agiotas, recorrem a sistemas de cartões, que é uma agiotagem regulamentada. Pegam um empréstimo que não conseguem se livrar deles. Ei, tem alguém aí para me dar um amém, pelo menos, para eu ter coragem de continuar falando? Queridos, como as pessoas, elas são inquietas, e as pessoas querem resolver seu problema, e a gente vê aí a fragilidade do ser humano na sua enfermidade. Olha só, 18 a 21 bilhões são gastos todo mês no tigrinho,
no Best. Vocês estão aí? Descobriram que pessoas que recebem Bolsa Família estão colocando seu dinheiro em apostas. Essa inquietação de resolver seu problema da forma inadequada, queridos. Só há uma forma de resolvermos com sabedoria, equilíbrio e aprendermos a não sermos dominados pelo espírito de Mamon. Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Deus trará sabedoria sobre as administrações financeiras. Deus trará recursos dos céus. Queridos, eu tenho gente lá que está vindo para a igreja, que está todo endividado por causa de aposta. Eu tenho casal que estou tentando recuperar, porque a mulher quer ir embora, porque o cara está viciado e gasta o dinheiro deles. A mãe pegou 4.000 e pagou uma dívida de agiota, e ele voltou a fazer. E é casado. A inquietação do aspecto financeiro nos tirou o espírito maligno que gera um consumismo, gerando as pessoas a quererem coisas que não podem pagar. Em nome de Jesus, traga sobriedade. Porque ele diz: sede sóbrios. Repita comigo: sóbrios e vigilantes. A ansiedade nos tira da sobriedade, meu irmão. Pessoas perdendo a capacidade e a sobriedade pela inquietação da sua alma. Escute, Deus está falando para você: filhos, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês. Como é que pode perder a sobriedade? É nesse estado onde nós perdemos a sobriedade que ele atua, aonde influencia as nossas decisões. E é aí que eu falo sobre a opressão, a ansiedade e a angústia é a ansiedade com a opressão. Eu sou influenciado nas minhas decisões, porque eu abri uma brecha para Satanás, porque eu perdi a sobriedade e a vigilância na minha vida. A gente precisa ter cuidado para não inverter os valores. A gente precisa continuar dependendo dos céus e amando Deus e tendo Ele como o primeiro da nossa vida, e que o reino dEle tenha prioridade na nossa vida. As pessoas na inquietação invertem e começam a buscar as outras coisas, esquecendo de Deus e desprezando Deus na sua vida. Quando eu inverto os valores, eu coloco as outras coisas acima do reino. E reino de Deus é prioridade. Deus é o único que deve ser adorado em nossa vida. Ele é o único que deve ter toda a nossa vida. E a gente acha que a adoração é só vir domingo aqui, termos um tempo de louvor maravilhoso e expressar a nossa adoração. A adoração é quando Ele é o primeiro na nossa vida. Ele tem a primazia dos meus sentimentos. Eu, antes de tomar alguma decisão, eu aprendi a depender dos céus. Eu aprendi a depender dEle. Ele é adorado na minha vida. Ele tem a primazia dos meus sentimentos. Eu honro naquilo que eu faço. Eu trago honra a Ele em tudo que eu faço. Quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. A ansiedade me tira esse estado de sobriedade e vigilância. A ansiedade é um desejo ardente. O que é um desejo ardente? Eu quero tanto
que eu não escuto. Eu desejo tanto que eu não paro para avaliar os riscos das minhas decisões. Quem já ficou muito assim, né, desejou de comprar uma coisa, de fazer aquilo, veio e você ficou... E aí você fica tão desejoso daquilo, que você não consegue ver que às vezes aquilo vai trazer um problema para você. Você quer tanto uma coisa que você não avalia a prestação do financiamento do carro. E aí você ficou tão empolgado que você não avaliou. A decisão é algo que precisa de direção e sabedoria, equilíbrio e maturidade. Porque há decisões que comprometem muito a nossa vida. Vocês estão aí? Há decisões muito perigosas. E eu sempre falo isso, eu me lembro muito disso, e eu vou repetir isso para vocês. Pode ser que você tenha escutado de mim alguma vez. Uma vez, Deus veio de uma forma sobrenatural em um dos nossos cultos. E Deus, pela sua graça, infinita misericórdia, me usou ali para trazer, e houve um quebrantamento na igreja. As pessoas não levantavam, elas ficavam sentadas no canto assim, e ninguém ia embora. É um negócio absurdo. E as pessoas sentadas, o culto acabou e ninguém foi embora, ninguém levantou. Pessoal chorando, outros quebrados, sentados na escada. E daqui a pouco eu fui saindo assim, uma amiga de infância me esperando na porta. E ela chorando, e ela falou para mim assim: por que Deus não me perdoa? Eu falei assim: você está enganada. O que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Ainda que os meus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a pura lã, como a neve. E ela falou assim: então por que eu sofro tanto? Aí eu fui ter que falar assim, algumas coisas para ela que eu não gostaria. Eu sou muito mole para essas coisas, mas eu tive que falar. Falei: você foi criada na igreja. Num determinado tempo você fez opção e decisão de começar a ter relações sexuais fora do casamento. Desse relacionamento você engravidou, depois você se casou, se juntou, teve mais 2 filhos. Esse rapaz foi embora e te deixou com 3 filhos. Eu falo assim: aonde não está o perdão de Deus aí? Você criar e cuidar, né? Está com o bebê ali, né? É o primeiro bebê que vocês estão? É o segundo. Hoje o desafio de cuidar de crianças, né? É desafiador. Agora imagine uma mulher abandonada com 3 filhos, tendo que cuidar, sem provisão financeira e sem cuidado. Aonde Deus não perdoou? É porque as consequências das nossas decisões, por muitas vezes, vão perdurar. Deus perdoa, mas às vezes nós vamos colher fruto das nossas decisões erradas, e colheremos, não ficaremos isentos dela. Você tem o perdão dos céus, e com o tempo Deus vai te ajudar a viver e a vencê-las, mas ainda você vai ter que ter tempo para trabalhar isso e mudar isso na sua vida. Deus perdoa o seu pecado, mas por muitas vezes colheremos consequências das nossas decisões de não ouvi-lo. A gente precisa ter cuidado.
Porque na inquietação e no desejo ardente, nós desprezamos Deus nas nossas decisões. Há um cuidado de Deus sobre nós. Você crê no cuidado de Deus? Você crê que Deus pode trazer coisas sobrenaturais sobre a nossa vida para cuidar de você? Eu tive e tenho algumas experiências em Deus, do cuidado dele sobre a minha vida. E a gente teve vários períodos implantando igreja, onde eu, sem recurso nenhum, Deus fazia coisas sobrenaturais para me ajudar. E nós precisamos ter essa capacidade de confiar em Deus, para não desacreditar no cuidado de Deus. Como o pastor de vocês trabalha, eu também trabalhava até 3 anos, 2 anos, e vai fazer 3 anos agora, mais ou menos 2 anos e pouco, 3 anos. E a empresa que eu trabalhava, ela fechou porque o patrão ficou doente, maluco mesmo. Ele estourou a empresa todinha, no estado de loucura. Ele destruiu a empresa de 30 e poucos anos. E eu fiz uma opção. Eu tive algumas propostas, mas eu quis ficar, porque aí eu posso viajar de agora, dia 24, estou viajando para o Nordeste. Eu falei assim, eu vou fazer, né, uma dependência dos céus aqui. Queridos, quantos creem no cuidado de Deus? Deus tem cuidado de mim. Quando eu estava no Nordeste implantando igreja, provas do amor de Deus e do cuidado dele. A gente tem um Deus que cuida de nós. Recentemente, o meu irmão mandou um link do governo federal para dinheiros que estavam retidos. Vocês chegaram a entrar no site aqui para ver se tinha algum dinheiro lá? E aí ele mandou lá, botou no grupo da família, eu fui lá. Tinha dinheiro lá, que eu não sabia. Do tempo que eu trabalhei no Bradesco. De um consórcio que eu fiz há muitos anos atrás e parei de pagar. E estava lá. E eu consegui resgatar, foi depositado. Eu tenho uma pessoa que me dá uma oferta todo mês e me abençoa, que não é da minha igreja. Mas por que você está falando? Para te incentivar a ficar parado e a esperar o dinheiro do céu? Não, continue. Eu estou falando para que você tenha quietude no seu coração. E Deus vai cuidar e abrir sabedoria. Deus vai dar estratégias. Deus vai trazer empresários. Deus vai fazer os empresários prosperarem. Deus vai fazer tudo isso. Mas você só está falando coisas físicas. Mas é as coisas físicas que nos tiram do cuidado das coisas espirituais. A ansiedade é um sofrimento sem propósito. Tem gente que sofre, queridos, que o negócio vai chegar daqui a 1 mês, mas ele está dizendo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, sofrimento sem propósito. Quando chegar no tempo certo, Deus vai dar recursos, Deus vai já trazer. Eu fico olhando e por muitas vezes as pessoas elas são inquietas no estado de dependência de Deus. Nós precisamos depender e não perder a nossa sobriedade. Não perca a sua sobriedade e vigilância. A ansiedade nos tira da sobriedade e da vigilância. E a gente precisa continuar e permanecer na fé. Amém? Você crê no cuidado de Deus? E eu quero ser profeta para você, e eu trouxe você
há um Deus que está requerendo de nós uma humildade. Pastor, o senhor está falando tanta coisa, o senhor está falando que ele requer humildade, porque uma das coisas da humildade é reconhecer a soberania e a dependência dele. Você que está aqui nos visitando e trouxe aqui, Deus te trouxe esse lugar para falar, existe um Deus que quer ter um relacionamento com você, uma experiência. Você que está debaixo de uma inquietação, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que está sobre a nossa vida, há um Deus que vive e reina sobre todas as coisas e não perdeu o controle de nada. Amém? Quantos podem glorificar a Deus e exaltar e crer que a sua fé vai ser aumentada nesta noite, que o seu coração vai ser inundado de uma palavra? Há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida de nós.